quando a gente fala deste momento que a gente está vivendo, é um momento profético. Momento que muitos, como acho que foi o Deco que falou, momentos em que muitos estão perdidos, confusos, outros revoltados e outros, muitas perguntas me fazem, né? Principalmente em redes sociais, perguntam: peraí, mas nós oramos e não aconteceu. Este momento, como eu tenho falado para vocês, uma coisa é certeza: Deus não perdeu o controle sobre a nossa vida. E tudo o que acontece está no controle de Deus. Então, eu tenho muito a dizer para você. Porque quando Deus levanta uma geração especial, nunca é um tempo de refrigério. Sempre é um tempo de dureza. Olha para a geração de Moisés. Olha para a geração de Elias. Se a gente tem alguém em quem nós nos inspirarmos e dizermos: peraí, eu preciso acertar a minha rota, olhando para Elias. Elias viveu num momento de dificuldade financeira, 3 anos e meio de seca. Ele viveu num momento em que a voz profética estava sendo perseguida. Alguma coincidência? Alguma coincidência de que a voz profética está sendo perseguida? Quem se levanta para falar, existe o quê? Cancelamento. Porque a voz profética é perseguida. Mas existem 2 níveis de perseguição. A perseguição, como eu disse, mas a perseguição daqueles que não querem ouvir. Porque quer ouvir tudo menos a voz profética. E a voz profética, ela orienta. Então, a voz profética estava sendo perseguida. E ele era chamado. Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 Reis 18. Elias, nós vamos começar a falar de Elias, mas, na verdade, nós vamos para o Novo Testamento. Mas eu gostaria que você abrisse em 1 Reis, capítulo 17 e 18, onde fala deste momento. Capítulo 17 e 18. No capítulo 17, nós encontramos uma mulher que estava passando uma situação muito difícil na sua casa. Ela não era única, todo mundo estava vivendo. E, como eu disse na quarta-feira, quando eu falei de Lázaro, Deus tem falado muito comigo, tanto de Lázaro quanto desta viúva, que Jesus citou como exemplo em Lucas capítulo 4. Exemplo de fé, exemplo de determinação. Essa mulher ela nem era, digamos assim, convertida. Ela morava num país ímpio. Ela morava em Sarepta de Sidom. E ela ainda, por cima, ali tinha deuses. E ela ouviu falar do Deus de Israel. Mas ela estava longe, porque quem de verdade conhecia a palavra estava muito desnorteado com o tempo de crise. Ela não. Ela estava atordoada. Mas quando ela ouviu, e eu quero dizer para você, hoje Deus vai liberar uma voz profética para você. Quando essa mulher, ela saiu de casa sem nada, ela saiu de casa, isso tudo está relatado em 1 Reis, capítulo 17. Ela saiu de casa e disse para o filho dela: não temos nada mais, temos só um pouquinho, vou buscar alguns gravetos, vou fazer a nossa última refeição e vamos morrer. Esse era o discurso dessa mulher. Mas Deus já estava falando sobre ela antes com o profeta. Olha, eu tenho uma palavra para essa mulher. Essa mulher vai ter provisão para ela, vai ter provisão para você, vai ter provisão para todo mundo. Havia uma voz profética para aquela mulher que saiu de casa. Todos que ficaram em casa, a voz profética não chegou até eles. Então, parabéns a você que saiu de casa para ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a profecia, ela é profética por si só. Então, ela deixou em casa uma situação caótica e ela saiu, ela não ficou agarrada àquela situação. E quando ela se afastou daquela situação, Deus mandou o profeta até ela. E o profeta liberou, há pouco tempo atrás, eu preguei sobre 2 palavras que o profeta liberou para ela. Não vai faltar, nunca, não vai faltar, até a crise não vai acabar e não vai faltar. Nem o trigo, nem o azeite, até a crise acabar. E se cumpriu sobre a vida dessa mulher. Por isso, a mesma palavra profética sobre aquela mulher, eu quero liberar sobre a sua vida agora, na autoridade do nome de Jesus. Você saiu de casa, você deixou, então você saiu de casa com uma mente, às vezes, perturbada. Eu digo a primeira coisa, que o Senhor aquiete o teu coração e a tua mente, para que você saiba que Deus, Ele é o Senhor, o Deus que tem controle sobre todas as coisas. E como Ele tem
controle sobre todas as coisas. Receba a palavra de que não vai faltar, de que não vai acabar a provisão de Deus miraculosa neste tempo de angústia e de instabilidade em nome de Jesus. Não existe solução. Se você olhar para os países, eu vejo muita gente saindo, é um direito. Eu vejo muita gente saindo, não, eu vou tentar a vida em outro lugar, eu vou tentar na Europa, mas a Europa também está difícil. Eu vou tentar em outro, também está tudo difícil. Neste momento é você permanecer em Deus, confiar e saber que o céu se abre sobre aquele que confia nele. Mas havia também, assim como havia uma palavra profética liberada, havia uma potestade que estava atuando naquele tempo. E essa potestade era Jezabel. E o rei Acabe estava debaixo da influência dessa potestade. O rei Acabe, ele era um homem, que ele era um rei de Deus, ele não era um ímpio. No entanto, ele estava casado com Jezabel, e ele deixou a influência de Jezabel na mente e nas emoções. Você precisa tomar muito cuidado com a sua mente e com as suas emoções, porque esse é o local onde ele quer ter alcance para deixar a influência dele. Como é que influencia na mente? Quando você fica com pensamentos de desânimo, quando você fica com pensamentos de tristeza. Ter desânimo e ter tristeza é normal, mas quando permanece a tristeza, quando permanece o desânimo, quando permanece a perturbação, quando você se desconecta dos pensamentos de Deus, tenha certeza que você está recebendo uma influência que não é do céu, na sua mente e nas suas emoções. É como literalmente você perdeu a conexão com o Wi-Fi do céu e você não consegue mais, você fica desorientado. E é isso que eu estou vendo, muita gente desorientado, mas você vai restabelecer a conexão com o céu em nome de Jesus. Havia uma palavra do rei sobre Elias. Quando o rei Acabe, que estava procurando há 3 anos Elias se deixou ser achado. Porque eu quero que você entenda que quando você está debaixo da influência do céu, você tem uma invisibilidade. As trevas não te enxergam. Por isso que Deus te chama de filho do vento. Porque quando você passa, já passou, eu não vi. Como é que foi? Ele não via as estratégias que Deus dava para Davi. Ele não conseguia entender. Quando Davi estava indo para um lado, parece assim, goleiro no pênalti, né? Vem a bola de um lado, ele vai para o outro. O coitado não tem como, né? Ele tem que, pelo instinto, mas não dá. Às vezes a bola vai para um lado e o goleiro vai para o outro. E é assim, eu digo, quando você está com Deus, o goleiro que, aí não, você vai fazer o gol, porque o goleiro que é as trevas, que quer impedir você de fazer o gol, ele vai para o outro lado, porque há uma invisibilidade sobre a sua vida. E Elias, existe uma palavra que eu amo, em 1 Reis, capítulo 18, e está escrito, quando o rei encontra a Elias, vendo-o, disse, olha o que está escrito no versículo 17, 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Lê para mim, o que está escrito aí? Vendo, disse, és tu o quê? O perturbador de Israel. Fala comigo, perturbador de Israel. Você sabia que este é o teu título? Você não é perturbador da nação, você não pode ser perturbador da tua família, você tem que ser perturbador do inferno. Cada vez que você ora, ele fala, lá vai um perturbador, vai perturbar os meus planos, vai perturbar os meus projetos. Cada vez que você ora, um demônio olha para o outro e fala assim, lá vai o perturbador. E eu digo que você é o perturbador das trevas. Não tem título melhor. Elias nem brigou. Ele falou, praticamente ele aceitou. Ele disse, realmente sou eu sou o perturbador. Então nós temos um chamado de Deus para sermos perturbadores do inferno. E nós temos um chamado de Deus, romper densa escuridão. E por isso que eu disse que nós falaríamos, e eu quero que você leia comigo em Lucas capítulo 1. Porque falando de Elias, eu tenho que falar de João Batista. Essa música agora sim, né? Outro dia eu pedi para o Deco quando eles não tinham ensaiado. E quando a gente fala de João Batista, a gente está falando de alguém que nasceu com um propósito. O propósito de João Batista era preparar o caminho do Senhor. Ele nasceu
E era o momento em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, cumpriria a sua promessa, ainda que muitos não estivessem percebendo, ainda que muitos não esperassem, ele tinha chegado naquela geração. E eu digo para você que ainda que muitos não esperem, que muitos achem que não vai acontecer, Jesus está voltando. E você nasceu com um propósito, e o propósito de Deus para a sua vida é preparar o caminho para o Senhor. Como é que você prepara o caminho para o Senhor? Falando para as pessoas, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus, aliás, o reino de Deus estava próximo para João Batista. Para nós, o reino de Deus já chegou. E você tem uma mensagem, você tem boas novas. Você prepara o caminho do Senhor quando você diz uma palavra de esperança para alguém. Não, eu não tenho mais esperança. Você fala, Cristo, a esperança da glória. Quando a pessoa fala, eu não tenho saída, mas Cristo é a saída. Ele é o alfa e ele é o ômega. Só ele que põe o ponto final na tua vida. Você é essa pessoa. Mas quando eu falo de João Batista, havia 400 anos de escuridão. Um intervalo entre o último livro, Malaquias, e o Evangelho. Nenhuma voz profética se levantou. Foi proposital. Deus deixou esse silêncio. O mesmo silêncio que eu tinha dito que estava antes das eleições. Parecia que tinha um silêncio. E Deus permitiu aquele silêncio. Porque na hora que a voz profética se levantasse, aqueles que tivessem ouvidos, ouviriam o que a voz profética tinha a dizer. Então, o João Batista nasceu para romper a escuridão. Você queria tempos fáceis? Não. Você nasceu para romper a escuridão. Ele disse, levanta e resplandece a glória, porque a terra está em trevas, densas trevas, mas a luz de Deus brilha sobre você. Esse é o seu propósito. E aí, quando João Batista estava para nascer, Deus liberou uma palavra para ele. E olha o que está escrito aqui em Lucas, capítulo 1. Está escrito, o Senhor disse no versículo 15, ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo. Ele será cheio... Espera aí que eu perdi aqui. Deixa eu pôr o óculos, que aí eu vou repetir, tá? Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu acho que você não entendeu o que está escrito aqui. Sabe por que você não entendeu? Porque isso está distante para você. João Batista já viveu. Isso é para João Batista. Mas agora, eu quero que você leia de novo o que eu li. Mas agora você vai pôr o seu nome. Por que você nasceu? Primeira coisa que você nasceu para ser grande. E eu digo, não é esse grande do mundo, um grande, conhecido, famoso, não. Você nasceu para ser grande em unção. Você nasceu para ser grande em glória. Você nasceu para ser grande porque você ama a palavra de Deus. Então você é grande conhecedor da palavra. Você nasceu para ser um grande perturbador das trevas. Você nasceu para ser um grande pregador de Deus, para converter o coração das pessoas. Você nasceu para ser grande restaurador de famílias, a começar pela sua. Então levanta a sua mão. Você é um grande restaurador. Não reclama da ruína que está a tua família, porque você nasceu para ser um grande restaurador. Comece a restauração pela sua casa. Mas eu não tenho nada a fazer, mas Deus tem tudo para fazer na sua casa. Então diz agora, Senhor, entra na minha casa. Começa a restauração pela minha casa, em nome de Jesus. E aceite. Deus falou isso para João Batista. Mas quem era João Batista? Grande diante de Deus. A questão de grande, a grandiosidade ou a grandeza,
Para os homens, para o céu é um parâmetro, para os homens é outro. Para os homens é ter dinheiro, é ter fama, é ter poder, é ter um sobrenome importante. Para Deus é ter grande obediência. Para Deus é ter grande humildade. Você precisa ousar ser diferente. Ah, mas todo mundo está nadando no orgulho, nada na humildade. Porque Jesus disse para a gente aprender com Ele, que Ele era manso e humilde. Ai, as pessoas são grandes em ter mágoa e ira. Seja grande em ter amor, seja um grande perdoador. Você nasceu para ser grande. Então diga para você mesmo agora: eu nasci para ser grande. Mas não é o parâmetro do mundo. É o parâmetro do céu. É o parâmetro do céu. Aqui tem mais sobre João Batista. E João Batista, ele nasceu para dar muito fruto. Está escrito que é para converter quantos? Lê de novo, pode colar. Era para converter poucos. O que está escrito aí? Era para converter, fala bem alto. Era para converter muitos. Então, você é um grande evangelista. Você nasceu para... Ah, mas eu não tenho chamado. Olha, eu, de verdade, eu não tenho chamado. Eu não sou evangelista. Mas dentro daquilo que Deus me chamou, as pessoas se convertem. Deus me chamou para ensinar. Deus me chamou para pregar, para anunciar. E dentro daquilo que Ele me chamou, pessoas se convertem. Então, dentro do teu chamado, você é um grande evangelista. E você nasceu para levar muitos para Deus. Então, levanta a tua mão se você aceita essa unção. Você nasceu para frutificar. Você nasceu para levar muitos para Deus. Não são poucos, são muitos. Agora, talvez, se eu perguntar para você, quantos você já trouxe para Cristo? Talvez caiba nas suas duas mãos. E será que cabe em uma mão só? Isso é preocupante. Então você não está cumprindo o teu chamado. Você precisa falar: Deus, eu vou sair da minha zona de conforto. Senhor, me ajuda a entender como eu posso levar a tua palavra. Sabe como você pode levar a palavra? É com coisas simples. Eu lembro como se fosse hoje. Uma vez eu contei aqui, o Tiago era pequenininho e eu estava levando o Tiago com muita bronquite. O médico falou: tem que fazer natação. E aí eu estava levando o Tiago na natação e tinha uma mulher que ela chorava. Enquanto eles estavam fazendo natação, o neto dela, e era o meu filho, ela chorava, mas eu sempre com a minha timidez, né, eu era muito pior naquele momento. Hoje eu já não faria o que eu fiz naquele tempo. E ali eu não falava com ela. Eu via ela chorando, eu orava por ela. Mas, gente, que coisa absurda. Eu falava: não, eu vou invadir a privacidade. Eu pensava comigo: eu vou invadir a privacidade dela. É o momento dela. Como é que eu vou chegar e ela falar: se eu posso te ajudar? Era só falar isso. Mas eu não falava. Mas minha mãe, graças a Deus, ela era muito diferente de mim. Minha mãe era assim, o Jonas de saia. A minha mãe, ela falava com todo mundo. E aí minha mãe foi passar férias. Eu morava em Brasília. E a minha mãe sentou do meu... Mãe, vamos lá? Vamos na natação com o Tiago? Vamos. E aí minha mãe sentou. Minha filha... Olha a moça chorando. Vai lá, minha mãe. Não, mãe. É a privacidade dela. Sempre ela faz isso. Sempre ela chora. Minha filha, você tem a palavra. Mãe, mas eu não sei começar a conversa. Aí minha mãe não deu outra. Minha mãe sentou do lado dela. Posso te ajudar? A mulher começou a falar. E ela começou a falar da neta dela que tinha morrido, assassinada. E assim, eu me envergonhando. Falei: Jesus, abre um buraco para mim. E a minha mãe falou assim: eu não posso te ajudar, mas a minha filha sabe. Ela sabe a palavra. Vem cá, Naira, vem cá. E aí eu sentei do lado dela. E assim, no vácuo. E aí eu sentei do lado dela e eu comecei a falar com ela. Gente, foi vergonhoso para mim. Eu conto porque é vergonhoso. Aí eu não conto só as coisas, vantagens, não. Eu conto o meu lado vergonhoso. Foi vergonhoso, sabe o quê? Porque ela foi para a igreja naquele mesmo dia. Foi vergonhoso para mim porque ela se converteu naquele... Aí você pode dizer: mas que bênção, ela se converteu, ela foi para a igreja. Mas ela podia ter ido muito antes. E ela poderia não ter ido por minha causa, porque eu não falava com ela. E o neto dela também virou grande amigo do
do meu filho, e ali também ele foi. A história, sabe, o assassinato é manchete nacional. Todos sabem do assassinato, mas não preciso falar aqui. Mas o que eu quero te dizer é que você nasceu para dar muito fruto. Deixa a tua timidez, deixa a tua acomodação, deixa as tuas desculpas para lá, e você tem que falar mesmo, a tempo e fora de tempo. Agora, João Batista, ele não cresceu, ele não nasceu só para ter grande unção, ele nasceu para ter grande santidade. O tempo que a gente está vivendo, o diabo ele quer te dar uma rasteira, e você tem que ter a unção de José, a unção de João Batista, ser diferente mesmo. José deixou a roupa dele na mão da mulher de Potifar, então é grande unção, grande santidade, grande humildade, grande intimidade com Deus. Isso é ser grande diante de Deus. Mas tem mais coisa aqui. O que ele disse? Ele disse, vamos ler de novo. Agora eu disse que você ia ler para você mesmo. E disse, eu vou começar no 14. E ali o anjo disse para Zacarias, em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será o quê? Agora você vai falar bem cheio, bem alto. Ele será o quê? Grande diante do Senhor. Ele vai ser diferente. Ele vai ser consagrado, não vai beber vinho, não vai beber bebida forte, e ele vai ter um pouco do Espírito Santo. É isso que está escrito? Não, o que está escrito? Ele vai ser o quê? Cheio do Espírito Santo. Eu gostaria de ter aqui um termômetro para ver, porque se você estiver cheio do Espírito Santo, você está em chamas, você está em fogo. Esse é o único caso em que o termômetro é bom, que você esteja ardendo, que você esteja em chamas. Se você estiver cheio do Espírito Santo, o termômetro celestial sai fogo. Agora, se você não estiver cheio do Espírito Santo, eu digo que você não vai conseguir ficar em pé com o nível de problema que nós estamos vivendo nos nossos dias. E eu digo que Deus quer que você fique em pé e que você ajude outros a ficar em pé, mas não é com um pouco do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não resume no dia do teu batismo no Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não se resume a uma experiência que você tenha tido num encontro com Deus ou num culto de avivamento. Ser cheio do Espírito Santo é você acordar com sede e fome de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é quando os pensamentos do céu predominam na sua cabeça. Os pensamentos da terra, esses não predominam, você logo manda embora. Ser cheio do Espírito Santo é não conseguir ficar longe de Deus, é ter saudades da presença de Deus, é não conseguir passar um dia sem falar com o Senhor, sem orar, não consegue passar um dia sem ler a palavra. Eu sou tremendamente apaixonada pela palavra, você já viu isso? Cada vez eu me entusiasmo mais com a palavra de Deus, e isto é ser cheio do Espírito Santo, se entusiasmar com a palavra de Deus. Então diz, Senhor, eu preciso ser cheio. Você está vazio. Gente, eu estou falando. Como é que você... Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Desse jeito. Então levanta as duas mãos para te ajudar a ficar um pouco mais animado. E diz agora, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Gente, como é que você quer enfrentar? Sabe o que João Batista enfrentou? Religiosos que estavam ali patinando no orgulho e não sabiam nada. Eles estavam mais perdidos do que cego em tiroteio. Eles não sabiam que Jesus tinha chegado. Eles não sabiam, eles não tiveram visão de nada. Eles não tiveram entendimento de nada. E olha que eles conheciam a palavra e conheciam decor, mas eles estavam patinando no orgulho e na religiosidade. Mas como João Batista era cheio do Espírito Santo, sabe o que aconteceu? Jesus mesmo disse, ele era um homem diferente. E eu quero que você abra em Mateus 11 para você ver como este homem ele era diferente. Mateus 11, no versículo 7. Mateus 11. Jesus começa a falar de João Batista. E ele fala para as pessoas. Ele está falando, aliás, Jesus falou demais de João Batista. Não dá nem para falar tudo que Jesus falou aqui de João Batista. Mas eu quero me deter em uma das coisas que ele falou de João Batista. Mateus 11, versículo 7. Então, em partindo eles, Jesus disse ao povo a respeito de João. Olha só, João era o assunto de Jesus.
Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sabe o que Deus está querendo, o que Ele estava falando aqui? Eu não consigo contar com ninguém. Eu tenho aqui sacerdotes, eu tenho levitas, eu tenho muita gente aqui nessa geração que vai para o templo, que se veste com vestes lindas, reais, mas eles são caniço. Se está tudo bem para eles, eles ficam em pé. Se está tudo mal, eles se prostram, eles desanimam, eles sentam, eles reclamam. E olha, se você estiver nessa situação de caniço, tá, agora, hoje é o dia e hoje é a hora para você dizer: Senhor, eu quero que o Senhor fale de mim lá no céu, do jeito que o Senhor falou de João Batista. João Batista não é caniço. Se falasse: olha, João Batista, Jezabel está te perseguindo, ele continuava em pé. Olha, João Batista, a tua popularidade está em baixa. Ninguém quer te ouvir, João Batista. Olha, todo mundo quer ir ouvir lá as últimas notícias de Jerusalém. João Batista nem se abalava. E eu sou a voz, eu não sou eco. Eu estou aqui no deserto, eu estou aqui para anunciar a verdade para quem quer ouvir. E eu digo que você não é eco, você é voz de Deus. Para quem quiser ouvir, ouça a voz do Senhor através da sua vida. Mas eu faço uma pergunta: se Jesus fosse falar de você, quando ele falou de João Batista, ele disse: ele não é caniço, ele não oscila, ele é cheio do Espírito Santo. Se tudo vai bem, ele está firme em mim. Se tudo vai mal, ele continua firme em mim. Se tudo vai bem, ele anuncia o Evangelho. Se tudo vai mal, ele continua anunciando o Evangelho. Se o cardápio dele é gafanhoto, ele continua anunciando o Evangelho. Se hoje ele comeu uma coisa diferente, ele continua anunciando o Evangelho. As circunstâncias não abalavam João Batista. E eu digo que você nasceu não para ser caniço, você nasceu para ser carvalho de justiça. Carvalho de justiça é grande, é alto, é esguio, ele chama atenção por sua nobreza, e o carvalho não se dobra diante do vento. E é isso que Deus está te dando hoje: estabilidade. Você recebe? Põe a mão no teu coração. Que o Senhor te conceda estabilidade. Que o Senhor te conceda paixão pela presença de Deus. Que o Senhor te conceda graça e glória no dia de hoje, em nome de Jesus. Mas o Senhor falou mais sobre João Batista. E ele disse o seguinte: vocês foram procurar um caniço? Ele não é. E ele disse no versículo 8: sim, que saíste a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Gente, Jesus falando de João Batista. Quer dizer, então, vocês procuraram para ver um profeta instável? Não, vocês vão encontrar um profeta estável. Vocês procuraram alguém super assim, nadando no orgulho? Se a gente trouxesse para os nossos dias, alguém com grande popularidade, alguém com milhares de seguidores no Instagram, alguém que todo mundo ouve, porque todo mundo ouve, mas não porque é uma voz profética. É aquele efeito manada. Está todo mundo falando, está todo mundo ouvindo, vira moda, aí todo mundo prega a mesma coisa, todo mundo fala a mesma coisa, até os trejeitos são iguais, e aí fala as mesmas coisas, sem as modas gospels. Aí vai lá e fala: ei! Aí pronto, já está na moda. Falou ei, está na moda. Ou se não, para de pregar assim, Aí fica esperando a tua reação. Aí faz assim, faz uma careta. Então, gente, se você está procurando isso nesse púlpito, você não vai encontrar. Aqui você vai encontrar a verdade. E a verdade não precisa de tática, não precisa de nada. A verdade, ela impacta por si só. Jesus não precisa de artifícios. Jesus é a palavra. E quando a palavra é derramada, é ela que transforma a tua vida. É o Espírito de Deus que convence a tua vida. Então, o que eu quero te dizer é que você não pode ser um caniço. O que eu quero te dizer é que você não pode procurar só porque está todo mundo procurando. Procure a voz de Deus. E o Senhor falou: agora, se você quiser um profeta, esse é o meu profeta. Esse é o meu profeta. E eu quero que Deus aponte para você e diga: esse é meu profeta. Esse é o meu profeta. Essa é a minha voz. Você acha que você precisa estar no púlpito para ser profeta de Deus? Não, você é profeta de Deus na tua casa. Levanta a mão na tua casa e ora e declara: a
minha casa é como nós falamos no início, a minha casa é casa não destruída pelas trevas, mas é casa restaurada por Deus. Você está sendo profeta. Se ninguém for convertido, anda por um lado, anda pelo outro e diz, o Senhor disse, crê no Senhor Jesus, e tu e tua casa seriam salvos. Então é essa a promessa de Deus para minha casa. Se você se sente inseguro, a palavra de Deus diz no Salmo 149, que a tranca celestial de Deus está na porta da minha casa. Senhor, tranca celestial, a contenda, a briga e o inferno fica do lado de fora da minha casa. Na minha casa eu coloco tranca celestial. Você só vai me ver falar, você não vai profetizar não. Você quer colocar tranca celestial na tua casa? E você é profeta. Abre tua boca e diz, Senhor, eu sou profeta nesta geração, eu libero a tua palavra sobre a minha casa. Coloca tranca celestial, a contenda não entra, o inferno não entra, a destruição não entra na minha casa, e o que já entrou sai na autoridade do nome de Jesus. Isso é ser profeta. Seja profeta sobre o teu filho. Seja profeta sobre a próxima geração. Seja profeta sobre a tua igreja. Já pensou o dia que todo mundo parar de reclamar de alguma coisa da igreja e diz, Senhor, eu sou profeta sobre essa igreja. Nesta rampa só sobe vidas, ovelhas que vão se converter em nome de Jesus. A unção de Deus sobre a liderança dessa igreja. A unção de Deus sobre as crianças dessa igreja. Avivamento no meio dos jovens. Pare de reclamar e seja profeta no meio da tua igreja. Seja profeta sobre o teu cônjuge. Seja profeta. O Senhor Jesus disse. Aí quando você vive isso, sabe o que aconteceu com João Batista? João Batista teve 2 visões. E eu prometo que é a última passagem que você vai abrir comigo. João capítulo 1. João Batista, ele teve 2 visões. E eu quero saber se você vai ter essas 2 visões. João capítulo 1. O Senhor, ele diz o seguinte. Até para virar a página eu preciso de óculos, né? Misericórdia. Então, em João 1, versículo 29. Qual foi a primeira visão que João Batista teve? O que está escrito aí? João 1, 29. Leia comigo. No dia seguinte, viu João a Jesus. Quem que João viu? Viu Jesus. Quem João viu? Você vê Jesus? Eu não tenho visão. Gente, você pega a tua palavra e abre. Jesus é a palavra. Aí você fala, eu vi Jesus. A palavra é Jesus. E ele fala com você através da palavra. Então a primeira coisa que está escrito aqui, ele viu Jesus. E aí ele liberou uma palavra, porque foi a visão que ele teve. Qual foi a visão que ele teve? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala bem alto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa era a visão de João Batista para a geração dele. Jesus estava lá, para a gente já aconteceu, glória a Deus. Ele é o Cordeiro que foi para a cruz e levou todos os pecados. Nós já sabemos, nós já vimos e nós vivemos esse benefício. João Batista, ele nem veria, ele estava anunciando o que aconteceria, mas aquela geração conheceria Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, quando eu olho para Jesus hoje, eu olho Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, João ele diz o seguinte, que ele viu o trono. E quando ele viu o trono, primeiro ele viu o Cordeiro de Deus. E ele viu o Cordeiro de Deus que foi morto. Mas em seguida ele viu o leão da tribo de Judá. Você canta, essa é a visão que você precisa ter. A visão que você precisa ter, que Jesus é o leão da tribo de Judá, que ruge sobre o Brasil. Jesus já tirou o pecado do mundo. Agora ele se levanta como leão sobre a tua casa. Ele se levanta como leão sobre a nossa nação. Ele se levanta como leão sobre todas as nações da
na terra. Ele se levanta como leão. Lá onde, você sabia que você tem uma igreja lá no Japão? Ele se levanta como leão lá no Japão, na unidade em Cristo no Japão. Você sabia que você tem uma igreja lá em Angola? Então, lá em Angola, ele se levanta como leão que ruge sobre Angola. Ele ruge sobre as nações. Então, essa é a visão que o Senhor quer. Mas você tem uma visão de você está, sabe, abalado e fraco, porque a visão que você tem do Senhor é muito pequena. Se você tivesse uma visão de leão, o leão, ele intimida, o leão, ele assusta, o leão, ele tem a estratégia, ele chega na hora certa. O inimigo pode estar celebrando, mas o leão da tribo de Judá se levanta no meio da celebração e ele põe fim à festa. Então eu quero que você fique em pé nesse momento, com João 1 aberto, porque ele tem a segunda visão. A primeira visão foi do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a primeira visão que eu quero que você tenha neste momento, põe as mãos sobre os seus olhos, que o Senhor possa se mostrar como o leão que ruge. Eu queria chamar aqui, os levitas já até sabem o que eu quero. Então eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor abra a sua visão. Para de ter medo, para de ficar abalado, para de ficar entristecido, para de ficar confuso, para de ficar cansado, porque o leão da tribo de Judá está sobre essa nação. Aliás, aqui, olha aqui a bandeira aqui, ó o leão aqui, essa parte aqui é o leão, essa parte aqui é Israel, essa parte aqui é o Brasil. Então o leão da tribo de Judá. Agora ele teve uma segunda visão. A segunda visão está escrito no versículo 32. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E todo mundo acha que o Espírito era a pomba. Mas olha o que está escrito: e eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. O que João viu? João viu um momento especial da terra. Pode deixar a sua Bíblia agora. João, ele viu o Cordeiro de Deus. E João viu o Espírito de Deus descer sobre a terra, sobre Jesus. Que o Senhor abra a sua visão, porque agora você está vendo o leão da tribo de Judá. E que você veja agora com teus olhos espirituais o Espírito de Deus descendo como avivamento sobre a sua vida. Essa é a promessa que nós temos. Ele está falando de João Batista. Ele viu e ele viveu. Agora é a tua vez de ver e de viver. Ele experimentou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele viu o Espírito só sobre Jesus. Mas você está vendo o Espírito sobre o teu irmão. Você está vendo o teu Espírito sobre os homens, as mulheres, sobre as crianças, sobre os idosos. O Senhor está derramando do seu Santo Espírito. Que a sua visão se abra, que você não fique confuso, que você não fique limitado. Em nome de Jesus, levanta a sua mão agora e começa a adorar. Não a qualquer Deus, mas aquele que se levantou no meio da tua casa, no meio da igreja, no meio da nação, como o leão da tribo de Judá, em nome de Jesus. Você sabe que grandes avivalistas viveram em péssimos momentos sobre a terra. Você é um avivalista de Deus. Você é o profeta de Deus. Por isso, longe de você ser caniço, seja profeta sobre essa nação. Você vai, nessa semana, você vai profetizar sobre a sua casa, sobre a sua própria vida. Começa a declarar sobre as suas finanças. Seja profeta sobre as suas finanças. Seja profeta. Sabe quando aquela viúva chegou com o profeta lá, 1 Reis 17? Quando ela chegou dentro da casa dela, nada tinha mudado ainda. Mas eu garanto a você que ela já chegando, falando para o filho: filho, tudo vai mudar, nada vai faltar, nada vai acabar. Porque o profeta falou isso, meu filho. Eu estou acreditando. Eu vou fazer agora o bolo que ele me pediu, porque eu acredito naquilo que ele me falou. Você vai viver isso em nome de Jesus. Acredite na voz profética de Deus sobre você e seja a voz profética nesta terra, em nome de Jesus. Agora recebe. Esse é o momento de você receber o que eu posso pedir para você de mais precioso nessa noite. É o que eu te dou. Eu digo: eu não tenho ouro nem prata para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Recebe grande unção de Deus. Recebe grande unção.
grande unção, em nome de Jesus. Que você nessa semana, você vai perceber a diferença quando você orar. Você vai ver milagres nessa semana. Receba a grande unção de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor, que a tua graça, o teu poder, a tua glória esteja sobre cada um. Que cada um saia daqui cheio do teu Santo Espírito, coberto e blindado pelo teu próprio sangue, cheio da tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Eu declaro uma semana abençoada. Que a bondade do Senhor te persiga e te alcance todos os dias dessa semana, em nome de Jesus. Amém, amém. Não esquece, quarta-feira é um dia especial. Quarta-feira a gente tem o Bispo Bené. O Bispo Bené, ele fez parte da minha história em duas etapas. Uma etapa em Brasília, ele é um grande profeta de Deus, um grande homem de Deus. Você canta músicas que você não sabe que foi ele que fez. Então vem aqui, quarta-feira, dia de culto da família, mas é para todos nós estarmos aqui em nome de Jesus. É o convite que eu tenho para você. Que Deus te abençoe.